Hoje, nós estamos iniciando o estudo do livro Libertação, né, de André Luiz, pela iluminada psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este é o sexto livro da série A Vida no Mundo Espiritual, e é um livro que me chamou muita atenção, primeiro pelo título, né? Libertação. Libertar de quê? Sabe? Quando eu peguei este livro a primeira vez, porque eu já peguei outras vezes para ler, e me chamou muita atenção esse título, Libertação. Libertar, depois que a gente for acompanhando os estudos, vocês vão ver, gente, a libertação vai ser no sentido de libertar-nos de nós mesmos, sabe? De libertar-nos das nossas vicissitudes, daquilo tudo que nós temos arraigado, né, ainda em nós, e que é muito difícil soltar. Então, essa libertação não se dá de uma forma tranquila, tá? Nós vamos passar por um processo que às vezes é doloroso, mas nada como encontrar a luz no final do caminho, como essa capa que eu escolhi aí para representar, né? Essa luz maravilhosa no final do caminho é o que nos aguarda, né? Depois de nós passarmos por todas esses momentos de dificuldade que nos esperam também. Quando inicia, né, o estudo do livro, pelo prefácio escrito por Emmanuel, Emmanuel começa narrando a história que se chama A Lenda do Peixinho Vermelho, certo? Essa história, ela nos dá muitas possibilidades de interpretação. A gente pode interpretá-la de várias maneiras, existem várias formas da gente retirar dela alguma lição, algum ensinamento. Como nós não temos tempo para isso tudo aqui, né? A gente vai dar uma olhadinha em alguns desses tópicos, certo? Aqui, o prefácio se chama Ante as Portas Livres, certo? Quando se fala ante as portas livres, já chama atenção novamente. Eu sou uma pessoa assim, muito atenciosa com relação a títulos, a nomes, assim, eu fico muito atenta, porque a partir dali eu fico imaginando o que virá. Então, ante as portas livres, a primeira coisa que me veio à mente foi a questão daquela passagem bíblica que fala a respeito da porta estreita, certo? E quando a gente fala a respeito dessa porta estreita, a gente fica assim, o que significa essa porta estreita? Né? O que vem a ser essa porta estreita? Essa porta estreita, bom, pode significar várias coisas, mas também pode significar um novo nascimento, que seria a reencarnação, né? Que seria um novo nascimento, seria o nascer de novo, né? Que nos dará a chance de nos corrigirmos, de corrigir as nossas imperfeições, de corrigir as nossas más tendências. E a porta estreita também, ela remete à questão do desapego, sabe? Nós somos ainda seres muito apegados, apesar de que, quando nós dizemos assim, que nós já nos desapegamos de várias coisas, isso é muito bom, né? Mas ainda somos muito apegados a outras coisas. E também tem uma questão aí da porta estreita nos remeter à teimosia. Nós somos muito teimosos, né? Nós queremos sempre resolver as coisas, que as coisas saiam do jeito que é do nosso interesse, certo? Como as coisas sejam como nós nos interessamos. Mas é preciso ter coragem, né, para a gente ingressar pela porta estreita. A gente precisa ter muita coragem, e essa obra vai falar muito a respeito de coragem, tá? Quem já leu, espero que vocês já tenham lido, vai perceber isso no estudo desse prefácio. Seguindo, essa porta estreita, né, que me chamou tanto a atenção pela questão do desapego, né, pela questão da nossa teimosia em querer tudo do nosso jeito, certo? Eu fui pesquisar no Evangelho segundo o Espiritismo e encontrei lá, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos,
a seguinte instrução: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja salvação, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, e nesse momento, o que, que a gente pode refletir? Que a vida é fácil, né, quando a gente se dispõe a curtir, certo? Quando a gente se dispõe assim a aproveitar a vida, viver como se estivesse num piquenique, sem compromisso, né? Quando a gente é jovem, por exemplo, nós não nos preocupamos em estudar as coisas do pai, né? As coisas da escola nós temos que estudar e somos vigiados por obrigação. Mas a gente comete muitos erros, né, na nossa juventude, a gente comete assim, muitos enganos, e depois, né, que a gente vai amadurecendo, a gente percebe que esses enganos poderiam ter sido menos, né, poderiam ter sido mais suavizados se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento. Mas sempre é tempo, né, nunca é tarde. Mas aí o que, que acontece? Nós estamos hoje, né, em 2021, e se nós falarmos a palavra resignação, né, para muitas pessoas, e se nós tivermos o dom da vidência, nós vamos perceber assim um enorme sinal de interrogação em cima da cabeça das pessoas, porque as pessoas ainda não entenderam, não sabem o que é resignação, e muito menos entenderam o seu significado, né, o que vem a ser a resignação. E aí, gente, quando a gente não entende essa questão da resignação, nós estamos abrindo um caminho largo aí para a revolta, para o comodismo, para aquela velha expressão, é assim mesmo, ou então aquela aceitação acomodada, que não leva a nada, né, que não é profícua, e em que a gente tem que se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, sabe? Fazer algo realmente importante para o nosso crescimento, né? Nesse próximo slide, que também está no capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu até grifei aqui, o grifo é meu: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Pois então, né, esse homem, ele atravessou aí a porta estreita e adquiriu conhecimento, né? Agora, o conhecimento não é a salvação, tá? O conhecimento é um passo no caminho da salvação. Para o caminho da salvação, né, quando nós estamos neste caminho da salvação, vamos dizer assim, tá? Quando nós entramos no caminho do conhecimento, alguns outros passos importantes virão. Nós teremos que dar outros passos. Não podemos ficar apenas no caminho do estudo, do conhecimento. Nós vamos precisar também desenvolver a compaixão. É um dos próximos passos, né? Quando a gente começa a estudar, para a gente se sentir bem, para a gente sentir que há aquela luz brilhante lá no final do caminho, né? Que a gente chama assim, estou salvo, né? Tem uma luz no final do túnel. A gente começa pelo conhecimento, pelo estudo, e a gente passa pela compaixão, certo? Sem a compaixão, a gente não consegue seguir adiante. Vocês se lembram do peixinho? Que ele, eu não sei se eu já havia colocado isso na historinha, né, na interpretação que eu fiz, na adaptação,
Mas lendo o prefácio, vocês vão ver que o peixinho estava lá no palácio de coral, todo feliz, todo animado, vivendo em paz, né? E quando ele soube que haveria uma grande seca, ele se lembrou de onde ele passou a sua infância, né? Dos seus colegas, que ele achava colegas, né? E resolveu voltar. Isso, gente, é compaixão, tá? Ele sentiu compaixão e resolveu voltar, fazer o caminho de volta para avisar os seus amigos de que haveria uma grande seca e que eles deveriam, né, precisariam ir para o mar para não perecer. E aí, foi fácil? Não, né? Olha só, o caminho dele de volta também não foi fácil. Ele teve a ajuda de outros peixes, né? Outros peixes lá também esclarecidos com quem ele conversou, ele falou que ele gostaria de ir lá e eles o ajudaram a voltar, a fazer o caminho de volta e voltar para o lago. Bom, essa questão da compaixão, eu quis pesquisar um pouquinho mais, porque a gente fala a respeito de compaixão, mas Joana de Ângeles nos traz algumas elucidações a respeito. Até coloquei para vocês lá nos textos, né, que a gente pode ler para ajudar no nosso estudo, e Joana de Ângeles diz assim: a compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. Então, é como se eu estendesse a mão em socorro e uma outra mão viesse aflita segurar na minha mão, certo? Então, ela continua dizendo que é o primeiro passo da vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaço para a paz e o bem-estar pessoal. Então, olha só, a compaixão é o primeiro passo para ativar as nossas virtudes morais. Olha que bacana que ela diz. Né? Então, mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. Que sentimentos inferiores seriam esses? O egoísmo, né? Então, se a gente começa, né, a ter conhecimento, vai desenvolvendo a compaixão, ela não pode ficar estagnada, certo? É como se fosse uma semente que foi plantada. Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada todos os dias, ela precisa ser tratada diariamente. E quando eu falo diariamente, gente, eu estou dizendo de minuto a minuto. A cada momento em que nós nos deparamos com pensamentos de egoísmo, nós precisamos deixá-lo de lado, certo? E pensar no outro com compaixão, mas não somente naquele que está sem lar ou que está desempregado, no nosso irmão que às vezes está dentro da nossa casa, que muitas vezes nós não nos doamos com compaixão a este irmão, certo? Nós gostamos de criticar, nós estamos numa posição cômoda muitas vezes e criticamos o nosso irmão que está sob o nosso teto, né? Não temos compaixão para com ele. E isso aí, gente, o nosso lar é a nossa primeira escola, certo? A nossa casa é a nossa primeira escola, certo? E é aí que nós temos que praticar, né? Nós estudamos, aprendemos a teoria, mas sem a prática, a teoria não convence. Então, continuando o que Joana de Ângeles diz, nós temos aqui: repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. Com certeza, né, gente? Quando a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo, para o nosso mimimi, a gente tem tempo para ver, né, quantas outras pessoas, quantos irmãos nossos precisando da nossa atenção, da nossa prece. Tá? Às vezes uma prece que nós pedimos para um irmão, certo? Desenvolve este sentimento de compaixão para com o teu próximo. Olha o conselho de Joana de Ângeles. O mundo desenvolve esse sentimento de compaixão para com o teu próximo, para o mundo, e compadecendo-te das suas limitações e deficiências, cresce em ação no rumo do grande poder. Então, olha só, ela nos diz isso, ela usa, né, esse modo imperativo aí para nos dizer:
faça isso. Desenvolve esse sentimento de compaixão para com o teu próximo, para com o mundo, tá? E compadecendo-te das tuas limitações e deficiências, você vai crescer em ação, né, na prática, no rumo do grande poder, certo? Então, pessoal, esse slide aí, né, essa lição, né, de Joana de Ângeles, este texto, eu gosto muito de Joana de Ângeles, apesar de ter que estudar muito, né? Mas não é assim, gente. As pessoas falam assim, nossa, Joana de Ângeles é tão difícil. É somente dedicar um pouco de tempo para ler com atenção, com o coração, que você vai ver que maravilha que é. Então, ela diz assim, que o mecanismo, que o conhecimento, né, é o mecanismo intelectual que é o primeiro passo no crescimento moral. Então, intelectualmente, o primeiro passo é o estudo, certo? Depois, moralmente, é a compaixão. Então, já deu 2 passos aí para a gente, né? Então, a gente primeiro cresce intelectualmente, e intelectualmente a gente passa a desenvolver a compaixão, vai crescendo moralmente. Aos poucos, a gente vai eliminando nosso orgulho e olhando à nossa volta, vai observando o que está acontecendo à nossa volta. Vamos enxugar um pouquinho essa nossa volta para dentro de nossa casa. Se nós somos poucos, suponhamos que eu moro sozinha, certo? Olhe para o meu trabalho, onde eu trabalho, com as pessoas com as quais eu convivo todos os dias, o dia inteiro, às vezes, né? Este sentimento da compaixão vai nascendo pelo conhecimento, ele tem que ser regado diariamente, minuto a minuto, né? E este exemplo de compaixão que eu tenho, esses dias eu comentei até com a minha amiga Rita, e este sentimento de compaixão, ele me é muito exemplificado por André Luiz, sabe? Eu observo muito em André Luiz essa questão da compaixão, porque eu me compadeço das vítimas. Ainda estou nesse estágio ainda. Eu sou daquelas pessoas assim que se compadecem muito pela situação das vítimas. Mas André Luiz tem me ensinado a me compadecer também do agressor, porque ele, primeiramente, muitas vezes ele se compadece do agressor, né? É interessante. A leitura dessa obra Libertação, ela nos liberta mesmo, gente. É algo importantíssimo em nossas vidas. E aí, André Luiz me dá esse grande exemplo, sabe, de se compadecer de todos, e ele tem essa compaixão, ele traz consigo essa compaixão. Eu fiquei pensando, será que é porque ele era médico aqui no plano material? Eu não sei, não sei. Talvez seja algo inerente ao espírito, né, dele mesmo, ele já adquiriu essa moralidade, esse nível de moralidade, né, de sentir compaixão tanto pelo agressor quanto pela vítima. Paramos aqui. Agrada a Deus a prece, porque, como eu estava dizendo a vocês, né, tem a questão assim de que o conhecimento liberta o nosso espírito. A compaixão é uma virtude, ela engrandece o nosso espírito. E a prece, né? A prece nos aproxima de Deus. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos pesquisar a respeito da prece e eu peguei essa questão 658, em que o codificador pergunta: agrada a Deus a prece? E a resposta diz assim: sim, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, gente, olha só, a prece, ela é um momento em que nós nos conectamos com o divino. Nós nos conectamos com Deus através da prece, né, com a espiritualidade. E, neste momento, não há como a gente se ocultar. Não há.
Porque a espiritualidade, ela vê dentro da gente, né? Deus vê, Deus sonda, né? O mais íntimo de nós. Ele vê, ele conhece cada um de nós na nossa maior intimidade, né? Onde às vezes nós nem sabemos que há algo ali, Deus sabe. E aí, continuando, né, com essa questão da prece, eu peguei a questão 660, que pergunta assim: a prece torna o homem melhor? E a resposta é que sim, sabe? O homem se torna melhor através da prece, sabe? Porque a prece, ela nos ajuda a nos aproximar de Deus, ela nos eleva, né? Ela nos torna pessoas melhores. Essa questão, né, que passa 660, que passou, é uma questão que nos mostra que se nós falarmos, né, se nós, dentro da nossa oração, se nós formos sinceros, nós não precisamos falar palavras difíceis. Por exemplo, quando o filho da gente, né, a filha, sai de casa, ou um amigo, um companheiro, alguém, você fala para a pessoa assim, vai com Deus, né? Você está falando aquilo do fundo do seu coração. Você está desejando realmente que a pessoa vá com Deus, que Deus o acompanhe. Isso é uma prece, né? Então são simples palavras, vá com Deus, né? Deus te abençoe, sabe? São palavras muito simples, mas se nós dissermos com o coração, com o desejo real de que Deus o abençoe, de que Deus o acompanhe, isso se fará, né? Então, gente, o pensamento da gente se eleva mais com a prece, ele se torna, a prece faz com que a gente se torne pessoas melhores, certo? Agora, a gente sempre vê assim, como a gente tem que fazer uma prece, sempre a gente lê assim, como que se faz uma prece. Então, olha, fiquem muito atentos aí, porque às vezes a gente faz muito isso, né? Eu fiquei atenta, eu falei assim, ai meu Deus, tem que tomar cuidado, porque às vezes eu sou muito prolixa, falo muito, e não é assim. A prece não é assim. Essa questão da prece, né, mostra muito o esforço de André Luiz, certo? André Luiz, ele se esforçou muito, né, para acender a luz nas trevas. Ele passou pela porta estreita, ele veio de lá para cá, né, retornou, atravessou a porta estreita para, como peixinho vermelho, né, para falar, para instruir, para informar, para preparar, para esclarecer a todos nós. E tem muita gente que ainda não acredita, certo? Muita gente é irônico, indiferente, quando nós falamos a respeito dos conhecimentos que nos foram trazidos pelo Consolador, a respeito da vida além da vida, né? E se essas pessoas não acreditam em André Luiz, né, ou nos espíritos elevados que com boa vontade vêm junto com ele para nos orientar, né, os servidores humildes que se colocaram neste papel de vir nos auxiliar, que eles pelo menos acreditem nas palavras de Jesus, que eu busquei lá no Evangelho, né, de Mateus, onde Jesus diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Mateus 16, 27. E olha, gente, isso não se trata de uma ameaça, né? Não é que Jesus vai nos castigar. Na verdade, Jesus não nos castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos, né? Nós mesmos somos responsáveis, porque quem pratica a obra somos nós. Então, nós seremos agraciados, né? Seremos recompensados com aquilo que nós mesmos produzimos. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui e dispensar das nossas 24 horas diárias, pelo menos 1 hora, 2 horas, para estudar, para encontrar conhecimento, para buscar o conhecimento.
e, na busca desse conhecimento, desenvolver a compaixão, e no desenvolvimento da compaixão, reforçar as nossas preces, para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador, né, do nosso Pai Celestial. E, com certeza, nós estaremos envolvidos pela espiritualidade, porque, como nós vimos, né, nós nunca estaremos sozinhos, né? Espíritos elevados sempre estarão conosco para nos auxiliar nesta busca, né, da nossa elevação moral e espiritual. Bom, gente, então era isso, né? Até o próximo estudo. No próximo sábado será o estudo da Rita, continuando aí com o estudo dos obreiros da vida eterna, maravilhoso. E a gente vai fazer este revezamento, né? A cada sábado será uma fazendo o estudo, para que não fique tão puxado, né? Já que nós temos muito que estudar, muito que trabalhar, né? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham refletido a respeito deste prefácio, porque ele é muito rico, muito cheio de reflexões, de interpretações, ele nos leva a pensar e a refletir em muitas coisas, né? Como tudo que Emmanuel diz, né? Então, é isso aí, pessoal.